E agora nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Logo depois de Tiago, antes de 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, vamos ler os versículos de 1 a 12. Valeu. 1 Pedro 1, do 1 ao 12. Todos acharam? Não, peraí, tem gente ainda ali abrindo a Bíblia, espera mais um pouquinho. Tem gente ali no celular, espero que esteja procurando. 1 Pedro 1, do 1 ao 12. Deixa eu ver. Peraí. 1 Pedro 1, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O tema da nossa pregação de hoje é sãos e salvos. E eu queria pedir que você nesse momento baixasse sua cabeça e orasse ao Senhor, em silêncio mesmo no seu lugar, pedisse que o Espírito Santo falasse com você nessa noite. Ore ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvi-la essa noite. Eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco, ó Pai. Que nós possamos aprender aqui aquilo que o Senhor deseja que nós pratiquemos em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito possa fazer com que essa palavra torne-se viva em nossos corações. Me usa, ó Pai, para falar aos meus irmãos e ajuda que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja dizer, que eu seja um simples instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada nessa noite, ó Pai. Fala conosco e nos ajuda a cumprir aquilo que vamos aprender, em nome de Jesus. Amém. Você já passou por uma
situação assim complicada de verdade, assim perigosa mesmo, que você, quando estava acontecendo, você ficou assim, rapaz, será que eu escapo dessa? Já passou por algo assim? Eu lembro uma vez lá em Mossoró, num sábado à noite, eu fui pregar numa outra igreja. Ia ter uma programação da juventude da minha igreja fora do templo. Não tinha Ali ainda, não tinha Luísa, era só eu e André na nossa possante Honda Pop 100, andando pelas ruas de Mossoró. E terminou o culto lá que eu preguei, ainda estava cedo. Eu falei, vamos passar lá na programação dos jovens para ver como vai ser, vamos. E a gente estava indo tão de boa na moto lá, quando passou por nós algo que lá em Mossoró, quando a gente vê, a gente já fica se tremendo, que foi 2 rapazes numa moto. Eles passaram por nós, eu olhei assim, só que eles passaram e me ultrapassaram e ficaram na minha frente. Não, tudo bem. Estou aqui, de repente o rapaz da moto começa a apontar para mim. Virou assim e ficou. Aí eu, eita. Botei a mão assim na frente do farol para ver se tinha apagado. Não, tá normal. E olhei, e ficava olhando, olhei o pneu. Será que o pneu tá murcho? Não, tá normal, o que está acontecendo? E ele apontando para mim, apontando. Aí André me cutucou e falou assim, ele tá com a arma. Aí eu falei, calma. Aí fui freando a moto, freiei e parei. Botei os pés no chão, parei a moto. Só que eles continuaram. Ficou apontando a arma e foi embora, foi embora. No que ele pegou uma distânciazinha, eu subi o canteiro, voltei na contramão com tudo. Tinha uma blitz, acho que menos de 1 quilômetro atrás, eu fui buzinando, buzinando, buzinando. O policial mandou parar, eu falei, olha, tem 2 caras na moto assim, 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 com a arma, foram para lá. A polícia foi atrás. Não tenho a menor ideia se pegaram ou não. Eu fui me tremendo para casa na moto, fui para casa de manhã lá. Chegamos lá, parei a moto, desci, aí o que foi que aconteceu? Apontaram a arma pra gente, vixe, meu Deus do céu. Hoje a gente ri, mas na hora eu não ri não. Na hora eu fiquei assim, meu Deus do céu, e se esse cara atirar? Se eu desviar, pega na André. Não posso, já tenho que ficar parado. Mas se eu ficar parado eu vou morrer, e agora? E tudo aquilo passando na cabeça, mas graças a Deus a gente saiu são e salvo dessa. E assim, essa história não é uma exceção. Infelizmente no nosso país, aliás, todo mundo conhece alguém que foi vítima de violência. Ou a própria pessoa, algum familiar, algum amigo próximo. Nós vivemos um tempo de insegurança tremenda. Para quem está acompanhando os noticiários, sabe que no Ceará virou uma praça de guerra. Algumas mudanças da administração dos presídios fizeram com que os bandidos mandassem os que estão fora tocar o terror. E é todo dia explodindo alguma coisa, queimando o ônibus, já explodiram 2 viadutos lá. Eu não sei nem que eles arranjam tanta dinamite, mas eles têm. E a situação está absurda. E diga-se de passagem, não é só no Ceará. O Ceará é onde está o foco agora das nossas atenções. Mas no Brasil inteiro, nós vivemos um clima de insegurança. Nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. E quando a gente para pensar nisso, é muito difícil manter a calma. Eu particularmente até evito pensar nisso, porque se pensar eu vou ficar paranoico o tempo inteiro, sem saber, eita, não, vai ser perigoso, não vamos. E é algo complicado. Pois bem, essa carta que o apóstolo Pedro escreve, eu quase que falei Paulo, já vou falar adiantadamente, se eu chamar Pedro de Paulo alguma vez, é porque eu prego muito mais as cartas de Paulo do que de Pedro, que tem muito mais. Então, às vezes eu confundo. Então, Pedro, essa carta escrita pelo apóstolo Pedro, foi direcionada a pessoas que estavam vivendo momentos assim, momentos de insegurança, momentos de perseguição. Se você ler a carta inteira, vai ver que 16 vezes a gente encontra palavras que têm a ver com perseguição, sofrimento, provação. Eram pessoas que estavam vivendo o começo da perseguição do cristianismo, e a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente. No versículo 1, Pedro se apresenta e introduz algumas características desses destinatários. Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro
Se a gente olha o contexto da carta, a gente vê que eleitos de Deus significa exatamente isso. Aqueles a quem Deus escolheu. Eles são povo de Deus, separados do mundo, estavam sentindo o ódio do mundo por serem de Deus, suportando sofrimento e perseguição, e ao mesmo tempo, aqueles que Deus escolhe, favorece e ama. Qual era o propósito dessa escolha divina? Pega a sua Bíblia e vira a página. Capítulo 2, versículo 9. Pedro diz o seguinte, em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus os escolhe e os separa para derramar seu amor neles e para que eles possam transmitir, anunciar as grandezas de Deus. Mas Pedro dizendo que eles são peregrinos. De modo geral, os cristãos são peregrinos. Nós não somos daqui, nós somos como estrangeiros nesse mundo. A nossa cidadania é do céu, nós aguardamos a ida para o nosso lar. Ele diz que eles estão dispersos. E essa palavra dispersão tem um peso grande. Ela se refere ao exílio e aos seus resultados. Os judeus, particularmente, conheciam bem isso. Se você olha a história do povo de Deus no Antigo Testamento, eles foram expulsos da terra, eles perderam a sua terra e foram espalhados, dispersos, a chamada diáspora. Então eles viviam espalhados e depois, um pouco antes do período do Novo Testamento, é que eles retornam e começam e voltam a viver ali, mas muitos ainda espalhados. Da mesma forma, se você lembra das nossas pregações em Atos, após a morte de Estevão, iniciou-se uma perseguição muito forte em Jerusalém, que fez com que os cristãos judeus dali também fossem espalhados. Apesar de que isso não significa que esses leitores da carta fossem necessariamente judeus espalhados. Na verdade, o texto indica que era um público misto, tanto com judeus como com gentios, que foram espalhados ou mesmo que viviam nessas regiões citadas, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem levou essa carta muito provavelmente foi Silas. A gente vê isso lá no capítulo 5, verso 12. E provavelmente essas regiões foi a rota que ele fez para entregar essa carta. Pois bem, esses eleitos de Deus, peregrinos dispersos nessas regiões, estavam sofrendo uma dura perseguição e precisavam lembrar quem eles eram em Cristo. Precisavam lembrar a sua condição espiritual. Então, já no versículo 2, a gente vê Pedro os encorajando, afirmando que eles são. Ele diz que eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Ele já havia chamado eles de eleitos de Deus. Ele traz novamente essa ideia, mostrando que o Deus Pai, antes da fundação do mundo, não apenas anteviu que eles iriam crer, que eles seriam salvos, mas exerceu o seu plano ativamente para que isso acontecesse, por meio da obra santificadora do Deus Espírito, para a obediência do Deus Filho Jesus Cristo, por meio da aspersão do seu sangue. Então, aquele povo estava numa situação complicada, e Pedro precisa animá-los, e desde o início da carta ele não perde tempo. Ele já quer mostrar para eles a posição que eles ocupam e como isso é significante. Pedro quer passar segurança para aqueles que estavam inseguros. E essa segurança se encontra na salvação que eles têm em Cristo. Então, o que nós vamos aprender hoje no texto é que a nossa salvação em Cristo, em primeiro lugar, é garantida pelo poder de Deus. A nossa salvação em Cristo, em primeiro lugar, é garantida pelo poder de Deus. Vamos dizer juntos? A nossa salvação em Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos tentar rearranjar esse versículo de uma maneira que o nosso pensamento ocidental linear possa se encaixar melhor. Como se ele dissesse: o Deus Pai de Jesus, pela sua grande misericórdia, nos deu vida, nos gerou novamente, nos trouxe à vida
quando ressuscitou Jesus dos mortos, pela sua grande misericórdia, para uma esperança viva. Pedro inicia esse texto louvando a Deus por aquilo que ele fez. E esse trecho nos lembra imediatamente de Efésios capítulo 2. Efésios 2, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A condição do homem natural após a queda é a morte espiritual. Todo homem que nasce após Adão já nasce morto espiritualmente. Nós somos defuntos, entregues às nossas próprias vontades, seguindo o curso desse mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar e sendo, por natureza, merecedores da ira divina. Isso tudo está lá em Efésios 2. Então nós nascemos em pecado e nascemos mortos espiritualmente. Tanto é que Jesus, naquela famosa conversa com Nicodemos, lá em João 3, ele afirma que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra no versículo 4 aqui, ele nos regenerou, significa exatamente isso, nascer de novo. Regenerar é gerar novamente, trazer novamente a vida. A nossa regeneração é uma necessidade para o relacionamento com Deus, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, como o próprio Jesus diz lá em Lucas 20. Então essa ação divina em ressuscitar Jesus dos mortos foi o catalisador da misericórdia de Deus para nos dar vida visando uma esperança viva. Aqueles leitores dispersos, peregrinos, eram escolhidos de Deus, e não importa a situação que eles estivessem passando, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, eles estavam vivos espiritualmente pela misericórdia do Senhor, e assim podiam encontrar-se esperançosos. Pedro inicia dizendo: olha, louvado seja Deus, porque pela sua misericórdia Ele nos deu vida novamente, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para que nós tenhamos uma esperança viva. E que esperança viva é essa? Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A esperança viva é a nossa herança. O que é essa herança? Se você der uma olhada na antiga aliança, a primeira aliança que Deus estabelece com o povo de Israel, através de Moisés, lá em Êxodo 24, você vai ver que ela é selada com o sangue de bois. Quando Moisés volta de receber a lei de Deus e passa para o povo, ele manda sacrificar bois e derrama o sangue no altar e asperge no povo, joga o sangue sobre o povo. Essa aliança, haviam vários fatores onde Deus prometia ser o Deus daquele povo, aquele povo seria o povo de Deus e eles receberiam a terra prometida como herança. A terra é a herança prometida para o povo de Israel. Já na nova aliança, que é selada não pela aspersão de sangue de animais, mas pela aspersão do próprio sangue de Cristo, a herança muda. A herança torna-se o reino dos céus. Não mais um pedaço de terra, mas sim novos céus e nova terra. Hebreus capítulo 9, versículo 15, nós encontramos o autor dizendo o seguinte: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A morte de Cristo, o sangue dele serve como resgate, como pagamento das transgressões cometidas sob a primeira aliança. E nessa nova aliança a herança é eterna. A esperança viva que hoje nós temos é a certeza do reino futuro que virá e será eterno. É isso que Pedro passa para aquelas pessoas e ele traz algumas características dessa herança ali no versículo 4. Ele diz que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. É uma herança que não perece, ou seja, está livre da morte, da decadência, da deteriorização. Não se estraga.
não acaba, permanece. Ele diz que não tem mácula, então está livre da impureza, está livre da imoralidade, está livre do pecado. É uma herança pura e é uma herança que não perde o seu valor. Sabe quando você compra um carro novo? Eu ainda não sei. Mas sabe quando se compra um carro novo? No momento que você sai da concessionária, ele já não vale o que você pagou. Se você comprar um carro hoje, sair com ele e falar assim, estou vendendo, ninguém vai pagar o valor que você pagou, porque ele perde o valor. A nossa herança, não. A nossa herança jamais perde o seu valor. Ela é estável. Aliás, a cada dia a nossa herança aumenta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele fala algo muito parecido com isso que Pedro traz aqui. O pensamento é o mesmo. Mateus 6, 19 e 20, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, ou seja, perde seu valor. Onde os ladrões arrombam, então existe mácula, pode ser maculado esses tesouros, e furtam, ou seja, pode perecer, pode acabar, você perde. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A nossa herança está nos céus, bem guardada, bem protegida, pura, permanece, não perde o seu valor. Quando nós estamos em Cristo, quando ganhamos vida por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós precisamos mirar nessa esperança viva. A nossa vida passa a ter como foco a esperança viva, a herança que Deus me prometeu. E quando eu acumulo tesouros no céu, então não há investimento perdido, porque essa herança está, como Pedro diz, guardada nos céus para vocês, guardada nos céus para nós. É uma herança que nós temos em Cristo, que não se acaba, não se estraga, não perde o seu valor e está protegida, segura, perfeita. Mas ela está protegida para quem? Versículo 5, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha o jogo de palavras que Pedro faz aqui. A nossa herança é guardada nos céus. A herança é guardada para os crentes, e os crentes são guardados, protegidos por Deus, pelo poder de Deus, até que recebam essa herança. Então ele fala, olha, a herança está guardada lá, e vocês estão guardados aqui, protegidos pelo poder de Deus, até o momento em que haja esse encontro, que vocês recebam a sua herança. Nós somos guardados, protegidos pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é usado para nos guardar, nos proteger. Olha esse ciclo de pensamento que Pedro faz para encorajar aqueles crentes e nos encorajar hoje. O poder de Deus ressuscita Jesus dos mortos. A sua misericórdia nos dá vida por meio dessa ressurreição. E esse mesmo poder nos guarda até o momento em que nós receberemos a nossa herança, que está guardada nos céus. Lembra o contexto em que isso está chegando para esse povo? Perseguição. E eles ouvem que são guardados pelo poder de Deus, o mesmo poder que ressuscita Jesus, que ressuscitou Jesus, agora os guarda e os protege. Mas uma coisa que tem nesse versículo 5 que nós não podemos deixar de comentar é um condicional para essa proteção. Ele fala que nós somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Ele diz, vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que há de ser revelada no último dia. Essa fé aqui tem um sentido de uma contínua confiança ou fidelidade. É a manutenção da nossa fidelidade por meio da confiança. É agir de acordo com aquilo que nós cremos. É termos uma vida condizente com o nosso discurso.
nós alegamos que cremos em Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que a nossa fé está nele, nós precisamos manter a nossa fé, nos mantermos fiéis a essa crença. Lembra da grande comissão? Lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20? Jesus, encerrando o seu ministério na terra, volta-se para os seus discípulos e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo: olha, toda a autoridade me foi dada, então façam isso, e eu estarei com vocês. A promessa de estar conosco está atrelada à ordem que Deus dá para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que ele havia ensinado. A promessa de Jesus de que estaria conosco está ligada à ordem de Jesus, de nós irmos e fazermos discípulo. É condicionado. Da mesma maneira, aqui em 1 Pedro ele diz: permaneçam naquilo que vocês creem e vocês serão protegidos. Mediante a fé, vocês serão protegidos e guardados até o dia em que essa salvação, em que essa herança se manifestar. Jesus promete lá em Mateus estar conosco até o fim dos tempos. Pedro diz aqui que essa proteção se dá até que a nossa salvação seja revelada. Ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo momento. Aqui, essa salvação que Pedro diz se refere ao retorno de Cristo, onde tudo estará cumprido e o reino de Deus se estabelecerá por completo, de uma vez por todas e para sempre. O poder de Deus, por meio de sua misericórdia por nós, ressuscita a Cristo, nos dando vida através disso, para a esperança eterna de sermos herdeiros do reino que não se acaba. E esse mesmo poder nos protege até que isso se cumpra. A nossa salvação em Cristo é garantida pelo poder de Deus. Pedro inicia a carta dizendo: olha, vocês são eleitos de Deus. Ele escolheu vocês de acordo com o pré-conhecimento dele, por meio da obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Vocês são dele. Aliás, louvado seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que fez isso. Pela sua misericórdia, ele ressuscitou Jesus dos mortos, nos dando vida. E ele nos dá essa vida para que nós tenhamos uma esperança viva, uma herança que não pode perecer, que não se perde, que não tem mácula. E está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são guardados pelo mesmo poder de Deus, até que essa salvação, até que essa herança se manifeste de uma vez por todas. Imagina ouvir isso em meio a todos os problemas que eles estavam passando. Perseguição, perigo e de repente a notícia: Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Ele fez com que a obra santificadora do Espírito acontecesse em minha vida para a obediência a Jesus Cristo, para que eu me tornasse vivo espiritualmente, tivesse uma esperança de uma herança que não se acaba, que não se perde, que não tem mancha, e esse mesmo poder está me protegendo até o momento que isso vai acontecer. Uma injeção de ânimo naquele povo. E tudo isso é verdade também nas nossas vidas. Nós somos protegidos, guardados, estamos seguros pelo poder de Deus, mesmo em meio a toda essa violência, toda essa insegurança. E eu pergunto a você: você tem se alegrado nisso? Você tem se lembrado disso? Nós acabamos nos acostumando com o Evangelho. E a gente deixa de ver a beleza, a grandiosidade que é o Evangelho de Cristo. Nós perdemos a noção do quão fantástico é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se importar com pecadores como nós, ao ponto de mandar o seu Filho para morrer no nosso lugar.
e por meio da sua morte e ressurreição, fazer com que nós, ainda seus inimigos, pudéssemos ser, através do seu Espírito, convertidos e tornados em filhos. Isso é incrível. Isso é a coisa mais incrível do mundo. Não há nada que se compare a isso. Só que a gente ouve isso e fica, né? É o Evangelho, é isso aí. Eu já sabia, pastor. A gente perde a capacidade de se maravilhar com isso. E a gente acha muito bonito quando a gente vê aquelas cenas de uma caixa de Bíblia chegando lá no Oriente, na igreja perseguida, eles abrem aquela Bíblia e ficam chorando de emoção. A gente fala assim, olha que coisa boa, né, rapaz? Olha que bonito, glória a Deus. Só que aí a gente tem a Bíblia em papel, tem no celular, tem no tablet, tem no computador e não lê. Mas se emociona quando aqueles cristãos que não têm a oportunidade conseguem ter. Assim, olha, que coisa boa, agora eles vão poder fazer que nem eu e ler todo dia. Que coisa boa, né? Glória a Deus. Não tem problema nenhum você ter a Bíblia no seu tablet, no seu celular. O problema é você não ler. O problema é você... é a Bíblia, né? Eu conheço já. Já leu toda? Acho que li. Todo domingo o pastor lê um trecho. Acho que somando tudo... Eu sou crente há o quê? 30 anos? Não é possível que não tenha pregado a Bíblia toda. Acho que eu já li a Bíblia toda. Eu confesso que só terminei ela toda quando eu fui fazer o concílio. Para minha vergonha. E terminei porque eu lembrei do meu avô dizendo que uma pergunta que ele sempre fazia no concílio era, você já leu a Bíblia toda? E aí eu peguei a minha, porque eu marcava os livros que eu estava lendo, e eu vi que faltava 2. Aí eu passei a madrugada inteira lendo o que estava faltando. Aí terminei. Quando cheguei no concílio aqui, acho que foi a 3ª ou 4ª pergunta, o pastor levantou a mão assim, o irmão já leu a Bíblia toda? Aí eu, já li. A gente ouve do Evangelho de Cristo, ouve daquilo que Deus fez para que nós pudéssemos ser seus filhos, e faz, opa, glória a Deus, coisa boa. Aqueles cristãos são lembrados por meio dessa carta do quão fantástica é a obra de Deus para que o Evangelho chegasse até nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E como o próprio poder dele garante essa nossa salvação. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em atividade em nós, nos protegendo e garantindo que receberemos a nossa herança. Será que a gente se dá conta do quão fantástico isso é? Ou será que a gente pensa, é isso aí mesmo. Glória a Deus. Nós precisamos valorizar mais. Precisamos nos maravilhar mais com a nossa salvação, que é garantida pelo poder de Deus. Em segundo lugar, a nossa salvação em Cristo, número 2, nos alegra nas provações. Vamos falar os dois? A nossa salvação em Cristo, 1, 2, versículo 6. Pedro diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro agora afirma que essa certeza da esperança garantida pelo poder de Deus, de que a salvação estava assegurada e que seria em breve revelada, faz com que os leitores exultem, alegrem-se. A nossa alegria vem dessa certeza. Deus está nos guardando, a nossa salvação está garantida por seu poder. Mas ele diz que agora eles deveriam ser entristecidos por todo tipo de provação. Por que essas provas estavam surgindo para aquele povo, para aqueles cristãos? Por eles serem cristãos. Ponto. O cristianismo de início era visto pelo Império Romano como uma ramificação do judaísmo. E o judaísmo era uma religião liberada. Aliás, Roma, quando tomava conta de um lugar, falava, olha, você pode seguir com sua religião sem problema nenhum. Agora, você precisa reconhecer que o César é o Senhor e precisa pagar os tributos para a gente.
A gente já falou sobre como eram as invasões romanas. Eles chegavam na porta da cidade lá com um exército gigantesco e falavam: opa, tudo bem então? A gente quer que vocês façam parte do Império Romano. E fazer parte do... nosso exército está aqui, vocês vão aceitar fazer parte? Não, claro, a gente vai. Viva Roma! E eles iam anexando alguns que não queriam ser aceitos por bem, eles invadiam e tomavam a força, mas eles cresceram, enlargueceram o seu império e eles permitiam que as religiões fossem seguidas nos países que eles tomavam conta. Que era algo que eles viam que não precisava brigar, não, pode adorar os seus deuses, desde que reconheça o César como Senhor e pague os tributos. Então, o judaísmo, as pessoas em Israel se acomodaram com isso sem problema. Mas o cristianismo, que a princípio para eles era só uns judeus aí que criam diferente, começou a mostrar-se diferente. Por quê? Porque os cristãos se negavam a reconhecer César como Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo é o único Senhor. E aí isso tornou-se um problema. Por quê? Se eu não respeito a César como Senhor, o que me impede de eu não bolar um negócio para derrubar César? Então eles passaram a vê-los como uma ameaça. Esse povo, esses aí não se dobram a César. Se eles não se dobram a César, são inimigos de Roma. Se são inimigos de Roma, é uma religião que não é permitida e nós precisamos acabar com ela. E nesse momento da história, quando inicia-se a perseguição mais pesada por parte do Império Romano. Os estudos indicam que essa carta de Pedro foi poucos anos antes de Nero incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos, e aí quando começou a perseguição mais quente ainda. Mas a perseguição aqui já estava começando. E Pedro fala que eles deveriam ser entristecidos pelas provações. Como assim? Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele fala sobre as provações. Tiago 1,12 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago traz um imperativo para a alegria nas provações. Ele fala, olha, fiquem alegres quando passarem por provações. Mas Tiago 1,13 explica o motivo dessa alegria que eles deveriam ter. Ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então ele diz, olha, tenham grande alegria quando passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Do mesmo modo, Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 11 e 12, fala algo parecido. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, Jesus diz, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a provação produz perseverança, a provação nos dá grande recompensa. Olha o argumento de Pedro em relação a isso, versículo 7. Ele fala no 6 que eles devem ser entristecidos por todo tipo de provação, e no versículo 7 ele completa dizendo, assim acontece, 1 Pedro 1,7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As provações que eles deveriam passar iria resultar numa aprovação da fé deles e, consequentemente, recompensa. Ele diz que a fé deles sendo provada genuína resultará em louvor, glória e honra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Tudo que eles estavam passando naquele momento, enquanto a salvação que eles esperavam ainda seria revelada,
e essa salvação agora claramente é o próprio Cristo, seria revertida em recompensa quando Cristo fosse revelado. Eles seriam honrados pela sua fé aprovada, eles seriam honrados pela sua fidelidade. E aqui eu queria trazer um assunto que às vezes é delicado para nós crentes. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter uma fé tão pura, mas tão pura, que ela é até, entre aspas, mais pura que a fé que a Bíblia ensina. Deixa eu explicar. A gente gosta muito de dizer, não, eu creio em Deus somente pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz para mim, nem por aquilo que Ele pode me dar. Tem até música, né, que faz, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. O problema é que a Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia ensina para a gente adorar Ele pelo que Ele é, e pelo que Ele faz, e pelo que Ele pode me dar, e pelo que Ele promete que vai me dar, e por aquilo que eu quero que Ele me dê. Tem que louvar Ele por tudo. Inclusive pela recompensa que eu estou visando, porque Ele me prometeu. Salmo de número 34. Salmo 34, versículos 4 a 9. Dá uma olhada no que Davi fala. Esse é um salmo que Davi escreve louvando a Deus quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque para poder não ser morto. Salmo 34, versos de 4 a 9, ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O salmista Davi louva pelo que o Senhor deu para ele, libertação, alegria, e porque nada lhe falta. E por que nada lhe falta? Por que ele tem alegria? Por que ele foi liberto? Porque ele buscou o Senhor. E buscando ao Senhor, ele obteve recompensa. E isso é lícito e louvável. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé, que nos mostra o que é a fé, nos mostra a galeria dos heróis da fé. No versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus nos recompensa. E isso é bom. Isso é desejável. A nossa fidelidade a Deus resultará em recompensa, e procurar ser fiel a Ele, visando isso também, não é errado. Pelo contrário. As recompensas são bônus que Deus nos promete, porque Ele entende perfeitamente como funciona o ser humano. Se a gente tem um incentivo, a gente faz mais. E Deus, por ser misericordioso, gracioso, amoroso, bondoso, nos dá, além da nossa salvação, nos dá a vida eterna, nos dá ser parte do seu reino, nos dá uma herança que não se perde, que não se estraga, que não se acaba, porque Ele é bom. E eu não sei vocês, mas eu quero tudo isso. E querendo tudo isso, eu vou procurar ser fiel a Deus. Sabe quando na loja o dono fala, olha só, se a gente alcançar a meta X, vai ter um bônus de 15%. Aí você vê neguinho se mexendo e vai trabalhar e cutuca o que não está fazendo, não, vamos lá. Rapaz, vamos, tem que bater a meta. Deus nos promete uma herança muito maior que qualquer bônus de meta. E nós precisamos olhar para Ele e falar, eu quero. Versículos 8 e 9. Pedro continua dizendo, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé,
a salvação das suas almas. Jesus ainda será revelado, né? Ele está falando aqui do retorno de Cristo, do retorno triunfante do Rei Jesus. Então aqueles cristãos não haviam visto Jesus, mas o verão quando ele voltar. E mesmo sem tê-lo visto agora, eles se alegram de uma maneira fantástica por estarem alcançando o alvo da sua fé, a salvação. É a nossa salvação que nos alegra em meio às provações. Pedro fala, olha, vocês não viram Jesus ainda, mas vocês o amam. E vocês exultam, se alegram do jeito assim que não dá nem para explicar, porque mesmo sem vê-lo ainda, vocês já estão alcançando o alvo da sua fé, que é a sua salvação. Sabendo que as provações produzem recompensa e que nós veremos a Cristo no final delas, não há outra atitude desejável senão exultar com alegria indizível e gloriosa. Aleluia! As provas estão vindo, eu não gosto de prova não. Eu detesto passar por problema. Mas esses problemas me fazem ficar mais próximo de Deus. Então eu amo o resultado que o problema traz. Eu não gosto de ficar triste não gosto das tristezas que a vida traz. Mas com essas tristezas eu vou sendo mais moldado e fico mais parecido com Cristo. Então eu amo o resultado que ela me traz. Então eu me alegro mesmo na provação, não pela provação, mas pelo que ela vai me dar no final. A aprovação da minha fé, a perseverança que eu vou ganhar e a recompensa que Cristo me dará diante da minha aprovação naquela aprovação. É a nossa salvação em Cristo que garante a nossa alegria, mesmo em meio aos problemas. A nossa fé deve superar a nossa visão, porque a gente só consegue ver o que está aqui. A gente só consegue ver em um plano, mas Deus vê o todo. E como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se a gente for esperar para se alegrar só quando a gente vê que está tudo certo, a gente vai ter algumas alegrias. Mas vai ser de vez em quando. E quando vier o primeiro problema, tudo tão bom, rapaz. Essa gripe agora me pegou. Um problema lá em casa. O emprego não está indo bem. Aí pronto, a alegria vai se esvaindo. Agora, se a nossa alegria está em Cristo, na salvação que Ele nos dá, vem o problema que for. A gente enfrenta o problema e pensa, rapaz, eu não queria estar passando por isso não, mas quando isso passar, glória a Deus. As provações produzem em nós perseverança. E eu pergunto a você, você tem vivido por fé? O que é que guia a sua vida, o seu comportamento, a sua fidelidade no seu procedimento? São as circunstâncias, as provações. Se está tudo bem, eu estou bem, estou obediente, estou seguindo ali certinho, mas deu um probleminha, rapaz. Eu estava fazendo tudo certo e apareceu um problema desse, vou fazer errado então. Se fazendo certo dá problema, é para fazer errado? Claro que não, mas a nossa mente pecaminosa às vezes faz isso. E quando um problema aparece, uma circunstância, eu vou dar meu jeitinho aqui. O que é que tem orientado o nosso modo de vida? São as circunstâncias da vida ou é a esperança viva da manifestação gloriosa de Cristo? É por saber que um dia nós estaremos diante dele e toda dor vai passar, e toda lágrima será enxugada, e todo sofrimento passará, e nós estaremos para sempre na presença do Senhor, louvando e nos alegrando nele por todo sempre. O que tem guiado a sua vida? Como cristãos, nós podemos e iremos sofrer agora. Mas logo, logo, nós nos alegraremos. Nós passamos por apuros agora, mas somos já guardados pelo poder de Deus. Mas logo nós seremos vitoriosos. Nossa fé está sendo testada agora, mas logo se mostrará mais pura e mais preciosa do que o ouro. E o resultado final disso será a nossa salvação, com o louvor, glória e honra que Deus nos trará. Ainda não vemos Jesus, mas nós já o amamos
e logo o veremos revelado em toda a sua glória. Essa é a nossa esperança. É isso que nos alegra em meio às provações, porque as provações vão vir. Acredite, você nunca vai ouvir aqui a gente pregando que, olha, venha para Jesus e seus problemas vão se acabar. Vamos fazer uma corrente aqui que vai acabar com todo espírito mal, todo desemprego, toda pele que cria uns negocinhos assim, não vai ter mais. Porque Deus vai resolver seus problemas. Não, problemas vão continuar surgindo. Mas mesmo nos problemas, Deus estará com você. E isso vai te alegrar, porque você vai lembrar que esse problema, essa provação está gerando perseverança. Essa leve e momentânea tribulação que nós passamos está gerando um peso de glória incomparável. Terceiro lugar, a nossa salvação em Cristo cumpre as profecias. Vamos falar os três? Já estamos quase acabando. A nossa salvação em Cristo, 1, 2 e 3. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Pedro agora olha para trás, olha para o Antigo Testamento e mostra para aqueles cristãos que essa salvação que alcançou a eles, que havia sido falada, profetizada, investigada e examinada pelos profetas. Cada um daqueles que no passado tiveram o privilégio de ver um traço da salvação, cada um foi usado por Deus para divulgar um aspecto da sua obra maravilhosa, estava olhando para esse momento. Deus revelava uma coisa e o profeta lançava isso para o povo e procurava saber quando é que isso vai acontecer, como é que isso vai ser. Os profetas ansiavam por aqueles momentos e se debruçavam sobre as revelações de Deus para tentar entender quando isso aconteceria. Pedro começa o texto falando da salvação que chegará para eles no fim, a herança que eles vão receber no futuro. Olha, vocês estão guardados pelo poder de Deus para receber uma herança incrível, eterna, que não se perde, que não se estraga, tal e tal. No futuro. No presente, vocês já têm uma alegria em Cristo, mesmo sem vê-lo, que faz com que vocês passem pelas provações, visando a recompensa que vocês terão no futuro, visando a produção de perseverança que vocês ganham nisso, visando a aprovação da fé de vocês. E agora ele mostra que tudo isso que eles já estão experimentando e que terão plenamente no futuro, já havia sido predito no passado. Ele queria que os seus leitores colocassem as suas provações, os seus sofrimentos, as suas dificuldades em perspectiva, meditando sobre o verdadeiro significado da sua salvação. Quando nós percebemos que experimentamos a redenção agora, nós já estamos experimentando a nossa redenção, e aguardamos essa finalização dela na eternidade, o sofrimento presente é algo que nós podemos suportar. Quando a gente entende, eu já tenho a Cristo. Eu já estou vivo espiritualmente. Eu era um morto, agora eu estou vivo. Eu tenho uma esperança guardada pelo poder de Deus que vai se cumprir. Então os problemas surgem, os sofrimentos vêm, mas eu consigo suportar. Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O entendimento daquilo que nós já temos e daquilo que nós teremos faz com que a gente olhe para os nossos sofrimentos e digam, dá para aguentar, dá para aguentar. Essa conclusão a respeito da salvação no Messias que iria sofrer também foi o foco dos profetas. Então os profetas do Antigo Testamento também aguardavam por esse dia. Eles estudaram ardentemente as suas profecias para tentar descobrir o significado ou o método de salvação que o Cristo usaria. Eles tinham apenas traços aqui, outro ali, uma profecia dizia uma coisa a respeito de onde ele nasceria, outra dizia uma coisa sobre como seria o nascimento, outra diria que ele sofria, outra diria que ele iria reinar sobre todos, e eles tentavam montar esse quebra-cabeça.
Pedro queria que eles entendessem que aquilo que os profetas fizeram, essa investigação, o foco disso era, como ele diz no versículo 10, a graça destinada a vocês, a graça destinada a nós. Era como se Pedro dissesse para eles: ei, olha isso, gente. Vocês experimentaram o cumprimento daquela graça que os profetas ansiavam ver. Eles profetizaram isso e queriam ver, mas não era para eles. E vocês estão vivendo isso. Eles fizeram parte da preparação para aquele dia. Vocês estão vivendo esse dia. Nós estamos vivendo esse dia. Versículo 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Eles procuravam saber quando e como aconteceria os sofrimentos e as glórias que o Cristo experimentaria. A gente vê isso muito claro no livro do profeta Isaías. A gente vai ver 2 versículos que falam sobre isso. Isaías 53, versículo 3 e versículo 11. Isaías 53, versículo 3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. E a gente consegue imaginar o profeta: então ninguém vai gostar dele. Mas ele vai levar a iniquidade de todo mundo. Não, mas, espera aí. Como é que ele vai sofrer e ele vai reinar? Como é que ele, sendo rei, ele vai ser um homem de dores? E essas peças se tornam muito claras para nós que conhecemos o Novo Testamento, o Evangelho, a vida de Cristo. A gente vê, a gente entende como as profecias foram se cumprindo e ainda irão se cumprir. Aquilo que os profetas queriam saber, eles já sabiam. Já parou para pensar nisso? As profecias do Antigo Testamento que eram aguardadas, mas que não se sabiam quando, nós já sabemos. Quando Adão e Eva ouvem logo depois da queda que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, eles não sabiam como aconteceria. Nós sabemos. Quando Moisés disse para o povo que viria um profeta como ele e que o povo iria ouvi-lo, ele não sabia que esse profeta era Jesus. Nós sabemos. Quando Isaías disse que ele nasceria de uma virgem, ele não sabia que seria Maria. Nós sabemos. Quando Zacarias disse que o Cristo nasceria em Belém, ele não sabia que não haveria lugar para ele se hospedar e que ele nasceria no meio dos animais. Nós sabemos. Quando Davi fala sobre o reinado eterno que Deus lhe prometeu, ele não sabia quem seria o seu descendente que se assentaria no trono para sempre. Nós sabemos. Nós vimos e nós vemos através das Escrituras, dos relatos de nossos irmãos durante os tempos, cada uma dessas profecias se cumprirem e sabemos aquelas que ainda irão se cumprir quando Cristo voltar. Aquilo que os profetas ansiavam e queriam saber, nós já sabemos. Olha que privilégio aqueles leitores e nós temos. Você pode hoje conhecer mais a obra do Cristo do que Isaías quando escreveu as profecias sobre a obra do Cristo. Que você conhece a história depois. Ele predisse e mas não sabia quando, como, de que maneira. Nós sabemos. Versículo 12, o último versículo. A eles, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Essas coisas que os profetas viram e predisseram eram para os leitores da carta e para nós.
E se cumpre quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a santidade de Deus, nos rendemos a Ele, depositamos a nossa fé no único capaz de guardá-la e recompensá-la no dia final. Isso é algo tão fantástico, tão maravilhoso, tão gracioso, que a palavra diz que até os anjos anseiam observar. E isso é algo exótico. Como assim os anjos anseiam observar a nossa salvação? Nós somos alvos de algo tão incrível que os anjos, que são seres imortais, que estão na presença do Senhor, desejam olhar de perto. Olha, peraí. Deixa eu olhar ali. Deixa eu observar. Deixa eu ver isso. É algo intrigante, mas a compreensão mais aceitável que nós conseguimos chegar seria que os anjos, alguns deles inclusive que participaram da revelação da vinda do Messias aos profetas, de alguns trechos, não sabiam exatamente como o plano de Deus se desdobraria. E agora, com grande interesse e alegria, eles ficam vislumbrando, eles ficam olhando para baixo, diretamente do céu, desejando observar o plano de Deus se realizar na terra. Eles anunciaram coisas aos profetas. Nós vemos Daniel esperando que Miguel chegasse até ele para levar a resposta de sua oração, e vemos as profecias que Daniel faz em seguida. Mas mesmo Miguel não sabia exatamente como ocorreria o plano. E agora, o texto diz que os próprios anjos anseiam por observar o funcionamento disso. Vamos ver lá em Efésios capítulo 3, Paulo fala sobre isso. Paulo está explicando o mistério que era a união entre gentios e judeus na igreja. Lembra que sempre há essa distinção, inclusive nós vimos em Atos a resistência de alguns crentes judeus para que os gentios entrassem, mas o Espírito Santo é para eles também, não é algo só do povo de Israel, é para todos. Então Paulo explica esse mistério da união de gentios e judeus na igreja, que eles se tornam coparticipantes da promessa em Jesus Cristo. Ele relata que recebeu a graça de anunciar essa mensagem, e no versículo 10, Efésios 3:10, Paulo diz o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Sabe quem são os poderes e autoridades? Os anjos e outros seres espirituais. Eles aprendem sobre a sabedoria de Deus, observando o seu plano redentor se desenrolar na igreja. Você vivendo o evangelho está ensinando os anjos, olha aí. Através da multiforme sabedoria se desenvolvendo no plano de Deus por meio da igreja, essa sabedoria torna-se conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Pedro queria que seus leitores, que estavam desanimados, percebessem que até o céu estava interessado nos eventos que estavam acontecendo ali. Os anjos estão olhando para aí. Aquilo que vocês estão vivendo é o que os profetas predisseram. Os profetas queriam saber quando era e não sabiam. Os profetas notaram que não estavam falando para si, mas para vocês. E até os anjos anseiam por observar isso que vocês estão vivendo. Pense num cara que sabia animar, era Pedro. Para quem estava passando por perseguição, por luta, ouvir que a nossa salvação em Cristo é guardada pelo poder de Deus, ela nos alegra nas provações e ela cumpre as profecias, mostrou para aquele povo o quão, apesar de em problemas e em provações eles estavam, de o quão abençoados eles eram, de o quão privilegiados eles eram. Poderia parecer um tempo terrível devido às provações que eles passavam, mas na verdade era o ápice de toda a história da redenção, até o momento em que a nossa herança será revelada. Nós também estamos vivendo esse tempo. Se nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, não importa qual seja o perigo, qual seja a provação, não importa a situação de insegurança que o país vive, não importa a coisa difícil que nós estejamos passando, no final nós sabemos que nós sairemos sãos e salvos. Porque a nossa salvação é garantida pelo poder de Deus, nos alegra nas provações e cumpre as profecias da palavra de Deus.
Essa é a nossa segurança. Por isso nós estamos seguros em Cristo. Não pela nossa obediência, não pela nossa fé. Nós precisamos ser obedientes, precisamos viver de maneira fiel, mas não é isso que nos segura. Quem nos segura é o poder de Deus. Queria que você orasse nesse momento. Queria que você baixasse sua cabeça e conversasse com Deus sobre o que nós aprendemos, ouvimos, lemos hoje na palavra dele. Será que você tem se maravilhado o suficiente com a salvação que Deus nos dá? Ou será que é algo tão comum que... Será que você tem se alegrado nas provações? Não porque você é um masoquista e gosta de sofrer, mas porque você está olhando para o fim delas, onde a recompensa virá por Cristo? Será que você entende o privilégio que é nós vivermos nesse momento em que as profecias do Antigo Testamento se cumprem e até os anjos desejam ver como o plano de Deus está se desenrolando? Ore nesse momento. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela tua palavra. Te louvo especialmente pela salvação que nos alcançou, Pai. Te louvo porque não foi o nosso esforço, não foi o nosso entendimento, a nossa força, mas sim o teu agir que nos deu vida, Pai. O teu poder ressuscitando a Cristo e nos regenerando. Eu te louvo, ó Deus, pela herança que é prometida a nós. Te louvo, ó Pai, porque sabemos que é algo que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa imaginação. Te louvo, ó Pai, porque mesmo nas provações, nas dificuldades, nós temos o Senhor em quem nos alegrar. Te louvo, Senhor, porque o Senhor é tão fantástico que até mesmo as coisas ruins que acontecem conosco, o Senhor torna em bênção no final. Isso é poder. Eu te louvo, ó Deus, porque nós vivemos em um momento da história em que nós vemos aquilo que foi prometido se cumprir. E isso acontece em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado, Pai, por derramar tão grande amor, tão preciosa graça, tanta misericórdia sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, eu queria saber se alguém aqui essa noite ainda não recebeu essa salvação. Você conhece o Evangelho, você já ouviu isso várias vezes, mas você ainda não se comprometeu com isso e você quer fazer isso hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você ter toda essa segurança que nós falamos aqui. Hoje é o dia de você, entregando-se a Cristo, ter a certeza de que você estará são e salvo, não importa o que aconteça. O que é preciso para isso? Crer no Senhor Jesus. Acreditar que Ele é Deus e que o sofrimento dEle pagou pelos seus pecados. Você não tem que fazer nada, você tem que crer naquilo que Ele já fez. A obra dEle é suficiente. O sacrifício dEle é suficiente para pagar os seus pecados. Não importa quais sejam esses pecados. Não importa quantas vezes você pecou. O sangue de Cristo é suficiente. Se você crê nisso, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com sua mão. Ou fique em pé, ou venha aqui. Manifeste-se. Mostre que você entendeu e que você deseja ter essa segurança na sua vida. Você deseja ser vivo espiritualmente. Você não quer mais ser alguém morto espiritualmente. Você quer ser ressuscitado com Cristo e ter a salvação que só Ele pode dar. Ser guardado pelo seu poder, ter alegria nas provações e ver as profecias da palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Existe alguém que ainda não fez isso aqui, que gostaria de fazer? Esse é o momento.
Você já ouviu essa pergunta tantas vezes e já falou tantas vezes: ah, não, fica para a próxima, ainda não estou pronto. Você não vai estar pronto nunca. É justamente porque você não vai estar pronto que Jesus morreu na cruz. Ele estava pronto, Ele pagou pelos nossos pecados. Não espere ficar pronto, você não vai estar pronto. Reconheça que você não está pronto, e é aí que Deus deseja que você esteja. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz, fala aos nossos corações hoje e nos conforta, nos alegra e nos fortalece, Pai. Eu peço a Deus que se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, que o Senhor possa dar mais oportunidades, ou se a pessoa está com vergonha, sem jeito, que ela procure alguém no final do culto e diga: eu quero, eu não levantei a mão não, mas eu quero, me ajude. Incomoda, Senhor, essa pessoa. Teu Espírito esteja incomodando, tocando, ó Pai, para que ela não vá embora hoje daqui sem entregar a sua vida a Ti, Senhor. Nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, por isso nós confiamos em Ti para tudo, Pai. O Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Guardados pelo Teu poder, nós sabemos, ó Pai, que estaremos seguros. Obrigado, Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa semana que está se iniciando hoje. Guarda cada um dos nossos irmãos aqui, indo para o trabalho, aqueles que ainda vão viajar de férias, abençoa-os também, Senhor. Guarda o nosso pastor que irá retornar essa semana também, Pai. Traga ele e sua família em paz. Esteja conosco, ó Espírito Santo, durante essa semana, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença nos orientando e nos guardando, ó Deus. Cuida de nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Nossa confiança não está no governo, na polícia, nas políticas públicas. Nossa segurança e nossa confiança está em Cristo Jesus. Que nós sabemos que Ele não falha, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana em paz na presença do Senhor. Tchau.